Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 5 ao 8. Está escrito assim: Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Amados, aqui nós vemos o relato de Jesus falando sobre o final dos tempos. E ali Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, estava de frente para o templo. E Pedro, Tiago, João, André começaram a lhe perguntar ali em particular algumas coisas e perguntaram: Senhor, nos diz quando que essas coisas vão acontecer, quando que o Senhor vai voltar, qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? E aí Jesus fala esses versículos que nós acabamos de ler. E o que me chamou a atenção é o versículo 7, quando fala assim: Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Amados, nós estamos vivendo cada vez mais perto dos últimos dias. Cada vez mais se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus. E quando nós lemos esse capítulo, nós podemos ver os sinais, Jesus falando coisas que aconteceriam. E mais do que nunca nós temos visto todos esses sinais que Jesus falou sobre guerras, sobre nação contra nação, terremotos, essas questões climáticas, tudo acontecendo. E nós vemos, né, os sinais aí em que está muito próximo a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele diz ali, quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Amados, mais do que nunca nós temos vivido tempos bem intensos, vamos dizer assim, muitas coisas acontecendo, e eu tenho percebido muitos e muitos cristãos amedrontados. Amados, a palavra é clara. Quando o apóstolo Paulo vai explicar sobre o final dos tempos, sobre a vinda de Jesus, lá em 1 Tessalonicenses, nos capítulos 4 e 5, tem uma parte no capítulo 5 que ele fala assim: olha, o dia será como um ladrão e as pessoas serão surpreendidas. Mas ele fala para a igreja: mas vocês não estão nas trevas para que esse dia pegue vocês como um ladrão. Vocês estão na luz. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês que estão na luz não precisam se preocupar. Porque vocês não precisam ter medo. Por quê? Porque vocês estão em Cristo. Vocês foram comprados por Cristo Jesus. A igreja pertence ao Senhor, não precisa temer, não precisa ficar com medo. E essa é a mensagem de Jesus aqui para os discípulos e para nós. Quando vocês virem os sinais, não tenham medo. Amados, nós não precisamos entrar nisso tudo, nessa maquinação, eu vou colocar assim, que as trevas têm feito, criando um ambiente de pânico e de medo. Nós temos visto a sociedade estar entrando por um caminho terrível. Mas eu até alguns dias atrás estava trabalhando em farmácia comercial. Agora o Senhor abriu uma nova porta para mim. Vou começar na área que eu mais me identifico da minha profissão, que é a farmácia hospitalar. Mas até então eu estava trabalhando em farmácia comercial. E o quanto de medicamento controlado para depressão, para ansiedade, para pânico é vendido todos os dias. Receita e mais receita e mais receita. A sociedade está desesperada. A sociedade está em pânico, a sociedade não tem conseguido lidar com todas as coisas.
E se nós entrarmos na onda da cultura terrena, dessa vida natural aqui, amados, nós vamos sucumbir. Por isso que Jesus disse, vocês não precisam ter medo. Existem coisas que são necessárias acontecer, mas vocês não precisam ter medo. Vocês estão em mim. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Amados, nós estamos em Cristo e nós precisamos crescer nessa consciência como igreja. Nós estamos em Cristo. Nós não precisamos temer, não precisamos viver amedrontados. Tanto que quando nós lemos em Romanos, no capítulo 8, está escrito que nós não recebemos um espírito para novamente vivermos debaixo do medo. Mas nós recebemos um espírito de adoção que clama Abba, Pai. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso você encontra, tudo isso que eu citei aqui, você encontra lá em Romanos, no capítulo 8. São as verdades de Deus para nós. São essas verdades que nós precisamos alimentar, amados. Senão nós vamos sucumbir, vamos viver amedrontados, preocupados, ansiosos, desesperados, assim como o mundo tem vivido. Quanto medicamento para insônia é vendido? As pessoas não conseguem dormir, os seus pensamentos, sempre pensamentos com medo. Medo do amanhã, medo do que pode acontecer, medo é sempre um desespero. Amados, esse não é o estilo de vida que Deus tem para nós. Tanto que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, quando nós estudamos a parte histórica e vemos o momento em que Timóteo estava vivendo, o apóstolo Paulo estava preso. E Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso e era um momento de intensa perseguição contra os cristãos. Timóteo era um jovem pastor, ele estava como? Com medo. E aí Paulo escreve para ele, ei Timóteo, não tenha medo porque você não recebeu um espírito de medo. Acenda o fogo em você, a fé que você tem. Não viva debaixo do medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é a mensagem de Deus para nós. E é isso que Jesus estava aqui falando com os discípulos. Olha, quando vocês ouvirem tudo, vocês não precisam ter medo, e nós sabemos que essa mensagem é para nós. Nós sabemos também que os discípulos viveram, muitos deles ali viveram na época da destruição do templo, em 70, depois de Cristo. Então, toda a mensagem de Cristo, nós podemos atribuir para vários momentos em que a igreja viveu. E agora, para nós que estamos vivendo nos últimos tempos e temos visto isso, sabemos que cada vez mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, é a mensagem dele para nós: não tenham medo, vocês não precisam viver debaixo do medo. E amados, o engano que mais tem vindo contra a igreja do Senhor é aprisionar a igreja debaixo de um espírito de medo. As pessoas acham que a solução para as nossas vidas está na política, está no governo, está a estabilidade, a segurança está em ter dinheiro, em ter coisas, em ter os bens. Amados, a nossa segurança não está nisso. Nós já vimos isso em outro devocional, uma falsa sensação de segurança. A nossa segurança não está nos bens que possuímos. A nossa segurança não está no governo, não está em quem governa a nossa nação. É claro que nós oramos pela nossa nação, é claro que nós oramos para que mais e mais se manifeste a vida de Cristo, que mais e mais governantes sejam filhos de Deus. É claro que nós oramos por isso, mas a nossa segurança não está nisso. A nossa segurança está em Cristo, porque nós pertencemos a Cristo. Jesus deixou essa mensagem: não tenham medo, vocês vão ver coisas terríveis acontecendo, mas vocês não precisam viver debaixo do medo. Por quê? Porque nós pertencemos a Deus. Amados, a minha oração é que eu e você cresçamos na consciência dessa verdade de que nós pertencemos a Deus. Eu quero encorajar você a crescer nisso, a meditar sobre isso, a pensar sobre isso. Quando os pensamentos de medo vierem, quando os pensamentos
de pavor vierem sobre você, circunstâncias estão contrárias, você vê ao seu redor e você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir, a minha família não vai conseguir, que você pare, respire e pense, ei, eu pertenço a Cristo Jesus, Ele é o líder da minha vida, Ele é o autor e é o consumador da minha fé, é nele que eu me refugio, é nele que eu estou firmado. Sabe, amados, uma das coisas que mais tem atacado a igreja é exatamente um espírito de medo. Tanto, que eu já mencionei aqui com os irmãos, quando o apóstolo Paulo vem falar para Timóteo, ele diz, nós não recebemos um espírito de medo, mas recebemos um espírito de poder. Então existe um espírito de medo para tentar o quê? Para tentar calar a igreja, para tentar paralisar a igreja do Senhor. Amados, e nós não recebemos esse espírito de medo, nós podemos avançar em ousadia no Senhor Jesus. Não avançar com a força do nosso braço, não avançar segundo a sabedoria desse mundo, mas avançar em fé, mas avançar na sabedoria de Deus, avançar no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não precisamos temer, não precisamos viver aprisionados pelo medo da falta, o medo das enfermidades, o medo das doenças. Não precisamos viver medrosos. O Senhor não nos deu um espírito de medo. Eu quero encorajar você a viver de forma ousada, a realmente depositar a sua completa confiança em Cristo Jesus. Você pertence a Cristo, você não precisa temer as más notícias. Você pode viver em fé na suficiência de Cristo Jesus. Alimente-se com as verdades da palavra. Uma coisa prática que nós podemos fazer, amados, para não sermos sucumbidos pelo medo, é parar um pouco de assistir as notícias, as informações. Ah, Catiane, mas eu preciso ficar informada do que está acontecendo. Ok, a gente pode ficar informado do que está acontecendo, mas tem gente que se alimenta o dia inteiro das notícias. Você acha que a mídia é utilizada por quem, amados? É sempre uma maquinação das trevas para tentar oprimir as pessoas, para tentar gerar pânico, medo, pavor, desespero, porque é assim que as trevas manipulam as pessoas. Amados, nós precisamos nos alimentar com as verdades de Deus para nós, é recebermos os diagnósticos de Deus para nós. E nós já temos escrito, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e você pode trazer essa realidade para a tua vida. Eu não estou nas trevas para que eu viva debaixo do medo. Eu não estou nas trevas para que eu fique com medo da volta de Jesus. Pelo contrário, eu estou na luz, eu estou em Cristo e eu posso enfrentar o que for em Cristo que me fortalece. Amados, a gente precisa se alimentar com as verdades de Deus. Nutrir a nossa vida com o verdadeiro alimento. O alimento não são as notícias, não são os jornais, não são os vídeos, os áudios que nós ficamos recebendo o tempo todo. Eu confesso para os irmãos que aqueles que gostam de ficar mandando um monte de áudio, um monte de vídeo no desespero, falando de política, disso, daquilo, os irmãos que me perdoem os que mandam, mas eu nem ouço. Não ouço mesmo, deleto e vai embora, porque eu quero me alimentar com as verdades da palavra. Sim, nós ficamos informados a respeito do que está acontecendo. Não estou alienada, eu sei o que está acontecendo, mas eu não vou me alimentar disso. Eu não vou ficar alimentando a minha mente, o meu coração com isso. Eu alimento a minha mente e o meu coração com a palavra da verdade, porque é essa palavra que me mantém de pé, é essa palavra que me faz avançar, é essa palavra que me mantém firme na rocha que é Cristo Jesus. E eu quero encorajar você a viver assim, amado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, e nós podemos viver por meio desse espírito poderoso que o Senhor nos deu. Pai, obrigada, porque como está escrito, todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito contigo. E Senhor, nós somos um contigo e podemos viver essa unidade, essa comunhão em ousadia. Não precisamos temer as más notícias. Pai, eu oro para que os meus irmãos entendam de uma vez por todas que eles pertencem a Ti. Pai, eu oro para que nós cresçamos nessa consciência da Tua presença, desse pertencimento. Nós somos Teus,
Nós pertencemos a Ti. O Senhor é o nosso líder, o Senhor é o governo sobre as nossas vidas. Nós não pertencemos ao reino natural, nós não somos do império das trevas, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos entendamos profundamente essas verdades e vivamos a partir dessas verdades. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos nos alimentemos com um alimento genuíno, que nutre mesmo a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos vão sendo nutridos pela sua verdade, Pai. Eu oro para que eu e os meus irmãos entendamos que o verdadeiro alimento é a Tua palavra, que nós não fixemos os nossos olhos nas coisas desse mundo aqui, nos diagnósticos desse mundo, nas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas que nós fixemos os nossos olhos em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós vivamos assim, Pai, em completa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.